estão vendo esse quadrinho que está aí na tela? Chama-se Watchmen. Então, considerado por muitos o melhor quadrinho de todos os tempos, no mínimo do mercado norte-americano, e hoje em dia tu só encontra à venda Watchmen usado. E ele não é o único clássico que segue esse modelo. Aqui vocês estão vendo o Lobo Solitário. Se vocês entrarem nesse momento no site da Panini Comics para adquirir esse mangá de 28 volumes, vocês vão encontrar basicamente só o 28º disponível. Acho que ninguém aqui quer começar do volume 28, certo? Vamos lá para uma terceira situação para encerrar esses exemplos iniciais. O Relatório de Brodeck, quadrinho incrível do Malu Larsenet, publicado pelo Pipoca Nanquim. Eu acho que é um dos fácil aí, top 5 da história da editora. Tu encontra no Mercado Livre por um valor muito acessível. Ó. O primeiro custa quase R$800. Ó, mas tem esse cara aqui que ele vende por 250, outro por 340. Eu coloquei aqui uma imagem da Supergirl, né, só para simbolizar. Mas o ponto é que tu como leitor tem aquele desejo por aquele quadrinho, talvez tu tenha até os recursos financeiros necessários para adquiri-lo, mas por que as editoras não lançam? Por que temos que ficar nas mãos dos mercenários livres? Será que as editoras não querem o nosso dinheiro e não republicam? Esse é um tema bem recorrente no mercado de quadrinhos brasileiro, até porque a gente não é uma França, Japão, Estados Unidos, né? Nós somos um mercado gigantesco que consegue deixar tudo que é legal disponível o tempo todo para todos os leitores. Mas por que isso acontece? Qual é a dificuldade das editoras de simplesmente colocar em catálogo algo que o leitor teoricamente ele já quer? Então, para colocar um ponto final nesse assunto e entender de uma vez, né, por que essa situação acontece, eu conversei com duas grandes editoras do nosso mercado. Uma é a Pipoca Nanquim e também falei com a editora Devir, né? São editoras com catálogos bem grandes, então tem muito produto disponível, elas acabam tendo que fazer com alguma frequência reimpressões. Eu comecei perguntando quais são as ferramentas que as editoras usam para aferir, né, para saber quando é o momento de republicar um quadrinho. E primeiro, o Bruno Zago explodiu minha cabeça nessa entrevista porque ele comenta que um fator utilizável é o carrinho de compras da Amazon. Sim, quando tu coloca no teu carrinho e coloca ali o salvar para depois e o produto fica no carrinho mesmo estando indisponível, isso é uma ferramenta útil para a editora. Não fazia ideia disso. Ele vai citar também aqueles avise-me para depois, né? Aquela ferramenta que tem nos sites para tu ser avisado quando o produto está em estoque. Aí isso vale para a Amazon, para as comic shops e para o próprio site da editora. Aí o Paulo da Devir, eles estão um exemplo interessante também com o Vênus Invisível do Junji Ito, que acabou sendo um sucesso aquém do esperado, e aí a Devir acaba utilizando para saber o critério de reimpressão o próprio estoque da editora. Mas ok, tu foi avisado, tu sabe, tu tem um controle do teu estoque, agora começam as dificuldades. Primeiro a gente tem a tiragem menor numa reimpressão, porque todo quadrinho tem como seu ápice, né, o momento de mais interesse do público, a época do lançamento, né? Raramente isso é superado, né? Isso nas palavras do próprio Bruno Zago, ele disse que raramente um quadrinho vai ter um interesse maior depois do lançamento. Então a primeira vez que a editora vai imprimir o gibi na gráfica, ela consegue um valor menor por unidade, porque enfim ela está imprimindo, né, uma quantidade maior. E aí o Paulo trouxe um complemento interessante, que é a questão do Saga, né? A Devir, ela procurou reimprimir o volume 1, justamente quando estavam lançando o volume 10, e agora vão lançar, né, o volume 11, para ter tudo disponível para o leitor. Mas o próprio Paulo sabia, né, e de fato aconteceu que o Saga 1 vendeu pouco na reimpressão, né? Não valeu tanto, ele disse que ele empatou, né, enquanto editora, mas isso é importante, né, para justamente o leitor ter acesso ali a todos os volumes. Segunda dificuldade, o Bruno comenta que o contrato que as editoras têm com todos os licenciantes prevê que quando tem uma reimpressão, o valor de royalty aumenta. Porque a percepção da editora original, né, enfim, norte-americana ou qualquer outra editora, é que se teve uma reimpressão, logo o quadrinho foi um sucesso, então eles merecem receber um pouco mais. Olha aí que momento. Aí a gente tem a terceira dificuldade, que é o estoque. Esse é um grave problema, que é o seguinte: toda editora ela tem que ter lançamentos, novidades para se manter, né, manter um catálogo interessante para o leitor, se manter relevante dentro do mercado. Então o Bruno ele traz um outro caso, que é o problema de como a editora vai aferir se vale a pena manter em estoque, né, ou seja, ocupar aquele estoque que custa para a editora com um produto que vai ter uma procura menor. Até aqui a gente tem 3 dificuldades, sendo que nem o Bruno, nem o Paulo citaram a inflação, né? Que esse é um outro problema, porque tu imprimir um quadrinho há 4 anos atrás é um ponto.
Se tu imprimir hoje, tu tem um aumento absurdo do preço de papel dos últimos anos, logo isso também vai encarecer o produto. Eu acho que o ponto central que a gente tem aqui nesse debate é: vale a pena para o leitor, né? Será que o leitor vai achar interessante ter uma reimpressão daquele quadrinho que ele quer tanto, mas por um valor mais alto? Eu prometo que eu já vou explicar o que é esse mosaico que eu fiz aqui atrás de mim. Mas então, eu quero trazer na verdade aqui uma suposição sobre a editora Panini, que é um caso que a galera pede muita republicação, né, de quadrinho de super-herói. E pegando um exemplo aleatório, Senhor Milagre, né, alguns anos atrás saiu em cartão, né, 2 volumes e tudo, minissérie do Tom King com Mitch Gerads, um sucesso, um master aclamado, etc. E agora a Panini está republicando numa edição em capa dura, oversize, uma capa diferente, um monte de extra. Eu imagino, né, considerando o relato das editoras que a gente viu até aqui, né, tanto a Devir quanto o Pipoca, que um pouco da conta da Panini seja o seguinte: se eu republicar no mesmo formato, talvez não vá valer tanto a pena. Mas se eu relançar aquele quadrinho numa edição 2.0 mais evoluída, eu vou pegar tanto a galera que tá naquela demanda de pessoas que querem, né, e ficaram sem na época do primeiro lançamento, quanto eu vou pegar uma galera que já tem a edição anterior, mas curte tanto o quadrinho a ponto de querer uma edição mais evoluída. Então eu sinto que um pouco da conta é por aí. Tá, agora falando sobre o mosaico. Aqui, porque quando eu conversei com a Devir, com o Pipoca, eu perguntei pro Paulo e pro Bruno sobre, né, basicamente, o que eles pretendem trazer de reimpressão ou republicação. O Pipoca confirmou Moonshadow, né, que diz o Bruno que foram 2 reimpressões que esgotaram muito rápido, além dos prometidos Druna volumes 2 e 3, Tartaruga Ninja, a coleção clássica, edições 2 e 3 também. A Devir prometeu uma republicação de Astra, de Sunny, em 3 volumes, do Taiyo Matsumoto. Peraí, aqui também o Pipoca prometeu Tomie. E o Paulo falou que esse projeto Manhattan que eu coloquei aqui não é uma certeza, né? A Devir está estudando como eles vão republicar esse quadrinho do Hickman com o Nick Pitarra. Galera, primeiro, leia Projeto Manhattan. É muito bom, assim, é muito divertido para quem curte ficção científica. E o que a Devir está estudando é se eles lançam ou em formato duplo ou triplo, né? Se forem relançar, se vai sair... Porque foram 6 encadernados originalmente, né? Então eles não vão lançar de novo 6 separadamente. O melhor seria juntar em encadernados maiores. Então ou vão sair 3 em 2 vezes ou 2 em 3 vezes. Cara, tomara que saia. Mas é isso, gente. Examinando o lado das editoras, dá para entender que não é tão simples, né, reimprimir um quadrinho, né, no mercado brasileiro. Tá, então é isso, Vinícius. Não tem solução esse problema da reimpressão. A gente vai ter sempre no mercado brasileiro, a gente tem que comprar na época do lançamento, senão corre risco de, sei lá, cair na mão dos mercenários livres, e aí o quadrinho tá custando uma grana, né, o preço de capa. Então, sim, esse vai ser um problema no nosso mercado. Como eu falei, a gente não tem um mercado tão grande a ponto de ter reimpressões mais frequentes, né, como Estados Unidos, Japão, França, etc. Fora o que eu comentei até então, né, de apertar no sininho, sei lá, colocar no carrinho da Amazon aquele gibi específico que tu quer que seja reimpresso. Cara, outra alternativa é a gente fazer a campanha enquanto leitor, sabe? Divulgar nas redes sociais, chamar a galera pra ir junto. Seguido aqui no canal, eu tento mobilizar o pessoal pra pedir o Homem-Aranha Ultimate pra Panini, o Invencível. Eu acho que a gente, como leitor, além de fazer o que as editoras comentaram por aqui, a gente também tentar fazer barulho na rede social, sabe? Chamar a atenção da galera. Pô, vamos todo mundo pedir relatório de Brodeck pro Pipoca, pedir outros quadrinhos assim pra, enfim, ter uma massa maior aí de pessoas, né, interessadas naquele quadrinho. E vocês querem saber uma outra prática que eu acho bem legal? Pô, se desfaça dos seus quadrinhos pelo valor que tu pagou. Vamos tentar gibi algo que é para passar de mão em mão. Se tu não gostou daquela leitura, pô, vamos tentar fazer esse gibi chegar em outra pessoa, sabe? Eu tenho uma raivinha do mercado especulativo, sabe? Pô, o cara lá que ia ler relatório de Brodeck, ele tá R$800. O cara... enfim, eu não gosto dessa ideia de que gibi é investimento. Mas enfim... Eu começo esse programa te convidando para a maior honraria que existe na Gibisfera, que é tu ter o teu nome aqui na tela e ser um dos produtores do Dois Quadrinhos News. Eu dei uma atualizada aqui no Catarse, né? Logo vai ter uma imagem aqui com os próximos clubes de leitura, mas aí eu atualizei aqui, coloquei uma foto do nosso encontro com a Janaína de Luna e com Pedro Cobiaco, onde a gente discutiu Criminal do Ed Brubaker. Cara, foi um clube aí memorável. A gente tem vários momentos únicos aí no clube de leitura do canal. Então tu está convidado a se inscrever, entrar no grupo de leitores cults, participar de sorteio. Tá, é isso. Valeu. A gente começa falando sobre a pauta mais recorrente nesse canal, né, nesse programa, na verdade, que é Spawn.
Então, semana passada eu trouxe a reprogramação da Panini, né? Agora o quadrinho sai ali na última semana desse mês, na verdade, né? Não falta tanto aí para o leitor ter a volta do começo de Spawn nas bancas brasileiras, mas um problema de muitos leitores é que, especificamente na Amazon Brasil, tu não encontrava o volume 2 do Spawn Origins da Panini. A editora cadastrou o volume 1 e o volume 3, né, agora que saiu o catálogo mais recente, mas tu não encontrava, tipo, meio, né, que era justamente o volume 2. Então, eu entrei em contato com a Amazon e eles já resolveram essa situação, né, com a Panini e tudo mais. E agora, para quem tá acompanhando, né, e muita gente fez a pré-venda no site da Amazon Brasil, vocês já encontram aqui na descrição do vídeo, tá? Isso não é um vídeo de jabá, mas tem aqui os 3 primeiros volumes ali de Spawn. Agora vamos falar de um quadrinho que eu sou apaixonado, que é o Departamento da Verdade. A Devir, ela recém publicou o volume 2, né, aqui no Brasil, é um volume duplo, e o legal é que com esse volume a gente igualou com a publicação norte-americana, né? A gente foi até aqui a edição número 22 do Departamento da Verdade, e como vocês podem ver aqui no site da Image, esse é um gibi que ele estava em ato desde novembro de 2022 e agora nós descobrimos que em junho de 2024 tem uma nova edição, né? Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês. Eu acho que eu já recomendei 80 vezes aqui no canal esse gibi, mas ele é muito legal, ele fala sobre um mundo onde se muita gente passa a crer numa teoria da conspiração, né? Tipo, sei lá, a Terra é plana. Se muita gente acreditar nisso, a Terra vira plana. Então tem um departamento secreto do governo norte-americano que justamente vai cuidar, né, para que essas teorias não se espalhem, né? E aí uma delas é uma teoria relacionada aí à morte do Kennedy, né? O que mais tem nos Estados Unidos é a teoria da conspiração. É impressionante. Vamos falar agora sobre Ed Piskor, porque a editora Veneta está republicando o Hip Hop Genealogia. Esse é um quadrinho dividido em 3 partes que vai contar a história do hip hop. Ele chegou a ser nomeado a 3 Eisners e venceu um deles em 2015. O legal é que a edição da Veneta vem com uma apresentação do rapper Emicida e a previsão de lançamento tá para o dia 25 de julho, segundo o site da Amazon Brasil. Sabe quem é que vem pro Brasil? Pois é, agora vocês vão ver uma derrota gigante da minha parte, que eu vou tentar pronunciar o nome dessa baita mangaka coreana, que é a Kensuke Gendarai Kim. Eu acho que eu falei certo, pelo menos segundo o Google Tradutor. Essa é a pronúncia. Então, essa é uma convidada da CCXP que vem pelo Pipoca Nanquim. Eu já falei bastante dela aqui quando o Pipoca lançou em 2020 o Grama, que é um quadrinho maravilhoso do começo ao fim. Então, eu recomendo demais. Eu imagino que eles vão fazer um tipo de republicação em breve, né, justamente por conta da vinda dela para a CCXP. Eu sei que a gente inveja muito, sei lá, convenções nos Estados Unidos, porque tem uma concentração grande de quadrinistas norte-americanos, por exemplo. Mas algo muito legal da nossa CCXP é o fato de que tem uma diversidade muito grande, né? Tu vai encontrar, por exemplo, nessa edição, o Chris Claremont, o Mike Grell, né? Em breve eles devem anunciar também um quadrinista espanhol. E aí, de repente, tem uma coreana, né? Então é legal que tem uma diversidade muito grande, né, nesse evento aqui no Brasil, né? Cara, eu já falei 1000 vezes aqui, eu sou apaixonado pela CCXP, acho que os caras fazem um trabalho bem legal, né? E essa iniciativa com as editoras é interessante também, né? A editora traz o autor, né? Acaba sendo bom pra todo mundo, pro fã. Que coisa linda, gente, que coisa linda. Vamos falar de brasileiros fazendo Coringa. Deixa eu começar já. Eu vou ser o cara chato aqui. Então, primeiro vamos para a informação. Como vocês devem estar sabendo, a DC ela pretende lançar a HQ Coringa O Mundo, que vai reunir histórias do Palhaço do Crime em diferentes localidades do planeta, né? São 13 países ao todo e com equipes criativas, né, próprias de cada local que o Coringa vai estar, né? Quando esse personagem vier para o Brasil, teremos, olha só, Felipe Castilho, Tainan Rocha e Mariane Guzmão. Sim, 3 brasileiros contando essa história. Aqui tem a capa do quadrinho. Sinceramente, eu tenho um pouco de preguiça dessas antologias, sabe? Tipo, cara, sei lá, parece tanto uma história que não vale, né? O que me motiva, e eu vou ler, é a edição dos brasileiros, porque, enfim, é o Brasil. Mas, no geral, eu não vou tanto atrás, não me motivei muito a ler, por exemplo, o próprio Batman O Mundo. Posso estar errado, pode ser né, de repente, é legal ver outras culturas, como os personagens se adaptam a outros locais. Eu preferia muito mais uma história longa de uma equipe criativa de países diferentes vendo Coringa do que uma mini história curtinha só pra, sabe, marcar presença numa antologia.
Mas enfim, tô bem feliz. Acho que o Felipe é um baita de um roteirista. Eu já li dele, junto com o Tainan, O Cara ou Coroa, né? Foi um dos lançamentos da CCXP, eu cheguei a comentar aqui no canal. Eles fazem a história aqui da esquerda, que tem um motorista de aplicativo num mundo meio pós-apocalíptico. É uma história bem legal, eu lembro que eu recomendei. Detalhe aqui o Tainan, ele talvez tenha nos dado pistas de como será o seu Coringa no Instagram. Porque ele fez um story agradecendo a galera, né? Pô, obrigado aí por me felicitar, né? Agora vou trabalhar num quadrinho da DC e tudo. E aí ele postou um rabisco do Coringa. Será que o Coringa dele vai ter esse narigão e esse estilo? Se for assim, eu vou achar legal, tá? É só isso. E o Festival Internacional de Quadrinhos divulgou a sua identidade visual da edição 2024. E galera, olha que baita sacada, tá? Essa ilustração é da Ying Lee, que é uma artista coreano-brasileira. E repara só, onde cabem os quadrinhos? Aí tu tem uma banca, né, com uma simpática senhora, e aí vai ter jornal, vai ter uma zarara aqui com revista, tem até umas crianças lendo aqui, acredito que quadrinhos, né, ou livros, mas aí se tu reparar, ó, vai ter um frigobar, vai ter bala, vai ter, sei lá, adesivo, ursinho, enfim, eu acho que todo mundo, não sei, acho que não é só em Porto Alegre, né, mas em várias cidades, as bancas elas se tornaram um pouco loja de conveniência. Até o próprio texto de apresentação do FIC comenta a constante reinvenção e as transformações da indústria de quadrinhos. Né? Então, é isso. Um momento meio triste aqui. A 12ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos acontece entre os dias 22 e 26 de maio, no Minas Centro, e a entrada é gratuita. Gente, mais uma semana e mais uma perda gigante aí pro mundo dos quadrinhos, porque a Trina Robbins, a primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha, morreu aos 85 anos. Né? Ela teve uma contribuição muito grande também para a inserção das mulheres no mercado de quadrinhos norte-americanos, né? Um mercado basicamente dominado por homens. Ela ficou muito conhecida também por ter criado o design da Vampirella, né? Ela é considerada uma das criadoras da personagem, e aí depois o design dela foi imortalizado nessa arte aqui do Frank Frazetta. Lançamentos da semana. Ó, tu aí do outro lado deve estar empolgado com X-Men 97 da Marvel. Pô, eu tô vendo, tá muito, muito legal. Então se tu quer uma recomendação de leitura, né? Pô, como é que eu começo a ler X-Men? Onde é que é um bom ponto de partida? Tá aí, Os Surpreendentes X-Men do Joss Whedon com o John Cassaday. Vai sair nessa edição Marvel Essenciais da Panini, que é uma edição bem legal porque ela é bem completa, né? Cheia de extras. Vamos lá, essa publicação ela tem um contexto muito legal, porque primeiro, é o John Cassaday fazendo todas as edições e ele tem um desenho lindo. Diretor, bota aí na tela uma imagem. Cara, olha isso. A arte é muito, muito absurda. Ao mesmo tempo, é uma fase de retomada do clássico dos X-Men. Assim, é um período que os mutantes tinham vindo da fase Grant Morrison, que é um auê, mas que eu acho muito legal. E aí o Joss Whedon, né, antes de dirigir o filme dos Vingadores, vai lá e tenta colocar de volta os mutantes nos eixos. Eu tô olhando aqui a pauta. Vocês acreditam que essa fase tá completando 20 anos? Eita, estamos ficando velho. Curiosidade, tá? O Joss Whedon, nessa época, ele já era conhecido por conta da série da Buffy, que é considerada uma carta de amor aos X-Men. Então, olha que união interessante. E aqui logo no primeiro arco já vai ter uma história envolvendo a cura mutante, né? E toda aquela discussão sobre, será que os mutantes precisam ser curados? Será que tem alguma coisa de errado em ser diferente? Olha aí a política no meu gibizinho. Agora vamos para o lançamento, que eu tô muito ansioso porque eu nunca li esse material e boa parte do que tem nesse encadernado é inédito no Brasil, que é o Grandes Eventos DC, né, esse selo da Panini, que vai trazer a história O Reino, toda escrita pelo Mark Waid, e como dá pra ver aqui na capa, basicamente o universo do Reino do Amanhã vai encontrar aí o universo regular das histórias da DC. Eu realmente preciso ler isso. Segundo o que a gente pesquisou dos reviews, não é um quadrinho tão fantástico quanto o Reino do Amanhã, mas é uma história legal pra quem gosta do Reino do Amanhã. Aí, sei lá, aqui a gente vai ter edições específicas pro filho do Asa Noturna com a Estelar, que é o Nightstar. Vai ter um outro filho do Batman, que não é o Damian, Kid Flash. Tem um especial que é o filho do Homem Borracha, desenhado pelo Frank Whiteley. Que legal. E a gente termina com La Rata Alada, que é o Pinguim, né? Você aí que está na expectativa do seriado, do Colin Farrell, né? Que vai estrear agora mais pro fim do ano. Tom King, Rafael Della Torre e Marcelo Maiolo, né? 2 brasileiros trabalhando com o Tonico Rei, vão trazer o Pinguim de volta. Ele foi dado como morto. Esse é um lançamento que recém está saindo lá fora. Sinceramente,
Sei lá, o Pinguim não me atrai muito, mas pô, é Tom King, tem a questão do seriado na TV. Eu vou ler, tá? Eu vou ler. Chegou o momento da gente falar sobre panqueca nesse canal de vídeos. Vamos lá. Mais especificamente as panquecas da Tia May, né? Famosas panquecas aí do Gibi do Homem-Aranha. Essa cena que vocês estão vendo, ela é de Amazing Fantasy número 15, a primeira aparição do nosso querido Peter Parker. E esse é um gibi com vários momentos icônicos. Mas eu acho que especificamente esse, ele é legal porque ele sintetiza o que era a vida do Peter Parker antes de se tornar Homem-Aranha. Reparem só nessa simpática velhinha, oferecendo panquecas pro seu sobrinho. Aí tem o tio Ben todo pimpão aqui, né, segurando o braço do Peter e dizendo, ah, olha só, agora ele vai ficar... Não dê panquecas demais, senão ele vai ficar muito forte. Que coisa linda, né, gente? Essas panquecas ficaram tão icônicas que elas foram parar dentro do Gibi do Aranha. Sim, tem uma edição que aparece a receita da panqueca da Tia May. Depois, a gente tem as capas variantes do Frank Show, que geralmente tem esse elemento da panqueca, né? Aqui a gente tem a Mary Jane, né? Que comeu panquecas da Tia May demais e ela não cabe no uniforme do Homem-Aranha. E se eu te disser que, na verdade, não era para ter panqueca nenhuma? Eita, o Christos Cage, roteirista que trabalhou muito com o Dan Slott nos gibis do Homem-Aranha, ele foi visitar a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, onde estavam arquivadas as páginas originais do Steve Ditko, né, lá do Amazing Fantasy que eu comentei antes. Ninguém vai conseguir ver aqui no vídeo, mas tá vendo essa parte aqui da imagem? Peraí, eu tenho um zoom aqui. Então, tem uma anotação do Stan Lee dizendo pro Steve Ditko que ele deveria trocar a comida que estava ali por panquecas. Então a grande dúvida dos leitores é, o que a Tia May estaria servindo pro Homem-Aranha que não eram as panquecas que ficaram clássicas? Cara, o mundo nerd não tem limite. A gente acabou de fazer um raio-x da panqueca do Homem-Aranha. Mas esse é o tipo de conteúdo que a gente quer ver aqui nesse programa. A gente aqui na redação do Dois Quadrinhos News tem uma aposta de que existe uma realidade alternativa onde, na verdade, o alimento que a Tia May servia é um cuscuz, ou um pão de queijo, ou, para quem é aqui do sul, um farroupilha. Pô, imagina que coisa linda. Então tá. Foi muito bom te ter por aqui, eu esqueci de pedir o like no começo do vídeo, mas se vocês puderem clicar ali, vai ser muito legal. Terminamos aqui com uma imagem do Soldado do Inferno, que vai ser pauta muitas vezes ainda aqui no canal, né? Todo mundo falando sobre Spawn. Tô bem curioso para ver qual vai ser a reação do leitor brasileiro, né? Quando esse quadrinho for finalmente republicado aí pela Panini. E é isso, gente. Foi muito bom ter vocês por aqui, um ótimo final de semana e até muito em breve, tá? Tchau.